O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com José Afonso da Silva, professor aposentado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o célebre do Largo de São Francisco, e um dos maiores especialistas em direito constitucional do país. O professor José Afonso fez sua carreira em São Paulo, mas o senhor não é de São Paulo, o senhor veio de Minas, é isso? De Minas. Eu nasci num lugarejo chamado Buritizal. Buritizal, nasci em abril de 1925. E o senhor nasceu numa família humilde, então, pelo... Sim, era família. Meu pai era pequeno comerciante, mexia lá com umas vendinhas ou com lavoura. Eu cheguei a trabalhar na lavoura dele, cheguei a bater enxada. E assim foi até o senhor decidir sair de lá num determinado dia? Como é que... Aí quem decidiu foi meu pai. Ele decidiu ir para Sete Lagoas. E ali eu trabalhei de mecânico, trabalhei depois fui para a mineração de cristal. Era uma... Como é que é essa mineração? Mexe vai lá na terra? Vai lá na terra. Como mineiro mesmo? Não é. Depois meu pai mudou-se para outro lugar ali perto, que era um lugarejo. Eu era padeiro e ele montou uma padaria lá. O senhor já virou padeiro? Não, já era padeiro. Eu já tinha sido padeiro lá em Buritizal. E ali eu fiquei, trabalhei de padeiro. O senhor arrisca fazer um pãozinho ainda de vez em quando já? Não, eu sei até como é que faz, porque não tem um grande segredo, né? Aí, antes de ir para o Curveiro, antes disso, eu aprendi, eu fiz alfaiate nesse lugar. Chamado... Alfaiate o senhor foi bastante tempo, né? Alfaiate eu vim para cá, eu era alfaiate. Aí fui para Curveiro e comecei a trabalhar de alfaiate em Curveiro. Aí, em novembro, eu falei com meu pai, eu vou ir para São Paulo. O senhor veio foi para uma pensão? Fui para uma pensão ali perto da Rússia, da estação Roosevelt. Aí cheguei lá em São Paulo, às 9 horas da manhã, chovendo. Eu levei um susto muito grande, porque quando eu saí assim desci do trem, saí da estação, vi aquele barulho enorme que era ali na Angel Pestana. Falei, mas onde é que eu estou? Fui lá para a pensão. Aí eu fui para a pensão Bragança. Cheguei lá e falei, olha, eu queria um quarto. Falei, não, tem cama. Não era quarto, era cama que ele alugava. Né? Eu falei, tá bom, então quanto é? É 10 cruzeiros por noite. Uhum. Então, me faz favor, me mostra a cama que eu quero dormir, porque eu estou cansado. Eu falei, bom, então você tem que pagar mais 10, porque é 10 de dia e 10 de noite. Aí tá bom, era um sábado, dia 29 de setembro de 1947. Aí eu saí por ali, e ali na rua do gasômetro, tinha uma alfaiataria aberta. Eu entrei, pedi trabalho. E já segunda-feira comecei a trabalhar. Mas aí nessa pensão aconteceu o seguinte, eu quando vim para cá, eu vim com a intenção de estudar. Mas nessa pensão, ele mudava de cama toda noite. Era uma coisa horrorosa. Pensão suja, cama suja, cheia de muquirana. Triste. Mas aí, uma noite eles me puseram num quarto lá que tinha 7 camas. Deram uma cama lá. A sua cama hoje é essa. Tá bom. Quando chegou lá, eu estava lá. Fui cedo para lá. Quando fui lá, às 10 horas, entrou um bando de sujeitos que vinham não sei de onde. Aí um começou a falar, não, porque não sei o quê, eu me formei em química por isso, não sei o quê. Eu fiz uma madureza, então fiz. Aí eu perguntei, o que é esse tal de madureza? Ele falou, olha, existe uma lei que tem um artigo chamado 91, que autoriza, dá a possibilidade de pessoas acima de 18 anos comparecer ao colégio designado e fazer os exames de ginásio. Você não precisa frequentar os 4 anos de ginásio. Eu falei, tá bom. Eu fui fazer esse tal de madureza e preparei durante 8 meses e fui fazer lá em Itu. E aí depois vim fazer o colégio. O colégio eu fiz aqui, no Fernão Dias, que é aqui na Pedroso, de Moraes. Na Pedroso, aqui pertinho. No bairro de Pinheiros, em São Paulo. Aí o senhor fez
O curso colegial, o colégio eram 3 anos ou 2 anos? 3 anos. 3 anos. O senhor fez 3 anos. Eu fiz o clássico. E em que momento o senhor falou, vou prestar direito? Olha, isso surgiu durante o colégio, porque primeiro que eu descobri que não dava para ir para nenhuma habilitação se exigisse matemática ou química, ou, enfim, física. Eu não gostava? Eu não tinha. Não tinha? Enfim, não conseguia, né? Pelo menos, aí fui fazer o clássico, aí eu já selecionei para a área humanas. Eu selecionei para humanas. E durante o curso, a minha professora de português estava estudando na Faculdade de Direito. Aqui nesse momento que eu fui me orientando para o estudo do direito. Eu me formei com 32 anos, né? Cheguei com 28, formei com 32. E até recentemente estava numa palestra em algum lugar, e meu filho, que é aquele que está ali, naquela fotografia, tinha conquistado a titularidade de Direito Constitucional na Faculdade de Direito, a cadeira, quem tinha disputado e tinha perdido, o titular apresentou, ele disputou. Pois bem, ele entrou como professor titular com 32 anos. Quando o senhor estava se formando. 32 anos. Mas isso é uma satisfação. E nesse momento que o senhor se formou, como é que foi a decisão entre vou ser um advogado e defender causas ou vou ser um professor, um pesquisador, como afinal o senhor... Num certo momento, eu tinha feito, no 4º ano, um concurso para oficial de justiça. Mas não passei também na primeira, não me classifiquei, e aqui tinha validade. Depois que eu me formei, eles me chamaram. Eu fiquei ali pensando, não vou. E eu acabei indo. Não dá para ficar pensando muito, porque eu preciso viver. Então, e aí, certamente eu vou estar no meio, alguma coisa eu vou aprender a mais. E, de fato, enquanto oficial de justiça, eu escrevi o meu primeiro livro. Muito bem. O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal está conversando hoje com o professor José Afonso da Silva. O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o professor José Afonso da Silva. O senhor se tornou professor da São Francisco em que ano? 75. 75. Eu fiz o concurso antes, eu fiz o concurso em 69. Sim. Obtive a livre docência. Portanto, em 69 eu obtive a livre docência, mas só comecei a dar aula, porque aí eu estava no chefia do gabinete da Secretaria da Justiça, tinha passado pela Secretaria do Interior, com o Eli Lopes Meireles, e aí estava dando aula? Eu só dava aula em escolas privadas, eu estava lá em Jundiaí, especialmente, também dei aqui em Osasco. Eu trabalhava criticamente, né? Eu dava aula de direito constitucional criticamente, eu dava direitos fundamentais a partir da história, de tudo isso. E a Constituição previa os direitos fundamentais. É claro que havia no Brasil um defeito metodológico que nenhum de nós, naquela época,
estudamos direito constitucional, direito fundamentais nas escolas. Eu não tive uma aula de direito fundamental, nem da parte de direito individual no meu curso de direito, porque se começava pela organização, aí se estudava a federação, a autonomia dos estados, isso ia comendo tempo, depois a divisão de poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, e o tempo ia e não se chegava aos direitos fundamentais. Bom, então não era muito costume dar direitos fundamentais naquela época, nem os direitos individuais, nem as liberdades, só a propriedade, né? Propriedade é preciso. Mas aí eu dava, portanto, eu convivi bem nesse sentido. Você destacava esses aspectos nos seus cursos, nas suas aulas? Nas minhas aulas, né? Eu dava, claro, eu dava a parte orgânica também, porque era previsto, a Constituição começava naquela ocasião com a parte orgânica, né? Então, mas dava os direitos fundamentais. Tanto que meu primeiro... De certa forma, o senhor conscientizava um pouco os alunos para... Tentava, né? O que é melhor, professor, dar aula de direito constitucional ou tocar uma viola de vez em quando? Eu acho que os dois, porque cada qual no seu jeito. Eu acho que a viola tem a possibilidade de distrair, descansar. Gostava de música, sempre gostou, ou foi uma coisa... Eu toquei violão. Quando eu vim para São Paulo, uma das coisas que eu fiz foi vender o violão, né? Então eu já tinha violão lá. E já tinha estudado um pouco por música por lá. Depois vim aqui e estudei bastante por música. Eu estudei até com bons mestres aqui, o Ronoel Simões me deu aula por uns 2 meses, depois o Carlos Viafélix também me deu aula, vários mestres do violão. Tive aí uns 3 anos quase de um professor de violão, quando eu morava lá no Cambuci. Ele tinha ali perto, então eu tive aula com ele. Era violão clássico, né? Então era realmente solo, as coisas todas. Cheguei a participar porque ele levava os alunos, quando ele fazia um espetáculo com os alunos, levava a gente para tocar. Mas aí depois de algum tempo eu deixei o violão e parei, fiquei muito tempo sem isso. Depois de um certo momento eu comecei a ouvir a viola e falei, vou tentar isso aí. Estou tentando até hoje.